Esta é a terceira aula 3, né, desse tema, que é o tema de número 1, onde a gente aborda questões bastante gerais sobre fluidos. Dando prosseguimento, esta aula 3 trata da questão do estado de um fluido e de uma grandeza física que caracteriza, dentre outras, né, o estado de um fluido. Estou falando aqui da densidade ou a massa específica. Em primeiro lugar, nós queríamos dizer, ou queremos dizer, que no caso de um fluido, todas as informações que a gente precisa para entendê-lo bem é um conjunto de grandezas físicas. E esse conjunto de grandezas físicas é o que caracteriza o estado de um fluido. Nós estamos falando de 5 grandezas físicas, né? As 3 componentes da velocidade, Vx, Vy, Vy e Vz, da velocidade de um fluido, né? Ele pode estar em repouso, mas a situação mais geral é ele estar em movimento. A pressão no interior do fluido e a densidade do fluido. São essas grandezas físicas que caracterizam o estado. Eu preciso apenas de conhecer estas grandezas. Claro que eu estou falando da situação mais simples possível, e é essa que vamos estudar na realidade, né? Então, são essas grandezas, né? É claro que a gente precisa lembrar o conceito de estado, né? É o conjunto, né? Veja aqui, é o conjunto de grandezas físicas que são passíveis, né, de serem medidas, né, que são necessárias para especificar de forma completa o sistema físico considerado, no caso, o fluido, né? Então, em geral, estamos falando de grandezas físicas que devem ser determinadas, né? No caso dos fluidos, então, é velocidade, a pressão e a densidade, para caracterizar inteiramente o estado de um fluido. Às vezes, também, né, é importante a temperatura, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, né, da temperatura de um fluido, né? Nós estamos analisando a situação mais simples possível, né, num curso introdutório, claro, para que complicar? Então, agora a gente começa a densidade. É claro que estou falando da densidade de massa. O que significa o seguinte: se eu tenho, né, aqui um determinado objeto, né, esse objeto ele pode ser dividido em pequenos elementos de volume, dV, de forma que um elemento de volume é um cubinho, por exemplo, né? Aqui, elemento de volume dV. A densidade, na realidade, ela me dá, né? Aqui tem uma expressão, eu vou reescrevê-la de um outro jeito. Rho é igual a dm dV. dm é uma massa infinitesimal contida nesse elemento de volume tido como sendo infinitesimal, né? Eu tenho aqui uma figura melhor, né? Esse elemento de volume, ele está numa posição cujo vetor posição é R. Ele está num determinado ponto, como eu indico aqui. É claro que isto aqui nós não estamos indicando, mas seria importante também indicar aqui, né, o referencial que estamos considerando, né, de forma que muitas vezes é importante saber, né, qual é a posição, né, deste elemento de volume, né? E essa posição é indicada pelo vetor posição R. Ou seja, esse elemento de volume,
ele está num ponto cujas coordenadas são x, y e z. E esse elementozinho de volume, ele tem uma massa dm pequena, por isso que colocamos dm lá, né? Nós não colocamos m, a massa do corpo, não. É uma porçãozinha de massa dm, contida num elementozinho de volume. Então, a densidade é a massa por unidade de volume. Na realidade, o ideal é eu pegar um pequeno elemento de volume, determinar qual é a massa que ele contém e a densidade é a relação entre a massa contida neste volume aqui, né? A massa contida nesse volume, dividida pelo volume. Muito bem. É claro que se a densidade variar de ponto a ponto, porque isso realmente pode acontecer, né? É que numa certa região ou num determinado ponto do espaço, a densidade neste ponto é, por exemplo, ρ de x1, y1, z1, porque, eventualmente, depende do ponto considerado, né? Eu já indiquei isso antes, né? Então, depende do ponto considerado. O vetor posição, neste ponto, é o vetor R, lembrando sempre de um referencial que eu tenho aqui. Então, se a massa depender dos pontos do espaço, a densidade não é uniforme. Não é uniforme. Ela é uniforme se a densidade for a mesma em todos os pontos, né? Mas, no caso geral, é assim. Então, para eu calcular a massa desse corpo, né, aqui eu estou sempre pensando num corpo, né, eu tenho aqui todo um corpo, eu estou pensando em calcular a massa desse corpo. Como eu faço? Eu divido em pequenos elementos de volume, dVi, né? E agora eu multiplico a densidade em cada ponto pelo elemento de volume considerado. Aqui eu tenho um elementozinho de volume. De forma que, se a densidade não for uniforme, o cálculo da massa é um pouco mais complicado. É claro que eu preciso saber, né, a densidade em cada ponto. Aqui eu fiz uma divisão desse corpo em vários elementozinhos de volume, né? Muito bem. Agora, se a densidade for constante, aí é tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque agora, a densidade, né, é simplesmente a massa do corpo que eu estou considerando, né? Esse corpo tem um volume, né? Um volume V, e ele contém uma massa M. Se a densidade for uniforme, a densidade, ou a massa específica, ela é dada pela relação entre a massa do corpo e o seu volume. Então, aí é fácil. Aí medir densidade, nesse caso, é fácil. As unidades, né, de densidade são sempre as unidades de massa dividido pela unidade de volume. Por exemplo, a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então, aqui eu posso utilizar quilograma por metro cúbico, grama por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, quilograma por centímetro cúbico. Em geral, é melhor a gente utilizar sempre o Sistema Internacional de Medidas, né? Nesse caso, o ρ, a densidade, ela vai ser expressa por um número aqui, né? X, né? E agora é quilogramas, né, por metro cúbico.
É isso mesmo. No Sistema Internacional de Medidas, né, seria assim. Mas você pode utilizar outras unidades e que muitas vezes simplifica. Olha o caso da água. É melhor utilizar grama por centímetro cúbico, porque agora é 1 grama por centímetro cúbico, né, a densidade da água. Aqui eu tenho a densidade de vários materiais, né, não é só de fluidos, né? O etanol é um fluido. A densidade dele é um pouquinho menor do que a densidade da água, porque a densidade da água está aqui, é 1. A gasolina é um pouco menor a densidade. Os lubrificantes, né, automotivos têm uma densidade menor, né, do que 1. A glicerina já tem uma densidade maior e assim por diante. E aí agora estamos considerando aço, que tem uma densidade 8 vezes maior do que a da água, né? A prata e assim por diante. Veja que eu posso falar em densidade tanto de fluidos quanto de sólidos, né? Como é que a gente mede a densidade? A gente, se for, né, um corpo homogêneo, um fluido homogêneo, um sólido homogêneo, tudo que você precisa fazer, em primeiro lugar, é determinar o volume. Mede-se o volume e pesa. Então, massa dividida pelo volume. Agora, também se pode fazer uso de instrumentos, né? Aqui eu tenho os densímetros, que vai lhe proporcionar um resultado de uma medida de densidade, né? Aqui tem um método simples. Você mede o volume, como eu expliquei antes, olha, que estamos medindo o volume, e também lança a mão de uma pequena balança, né? Porque, nesse caso, você pode medir a massa e o volume e determina a velocidade. Uma outra grandeza que se usa é a densidade relativa. Relativa ao quê? Relativa à massa. Então, a densidade relativa é a densidade da substância dividida pela densidade da água. A densidade relativa é a grandeza dimensional. A grandeza dimensional. É um número. 5, 4, 3, 2, 1, né? Porque estamos falando de uma grandeza adimensional, já que eu estou dividindo a densidade pela densidade da água. Por exemplo, no caso do etanol, a densidade relativa é 0,78. Né? Muito bem. Também é importante esse conceito de peso específico. O que é peso específico, né? A densidade é a massa específica. Peso específico é bem simples. Eu pego uma substância, um fluido, vejo o peso que ele exerce, a força-peso, e divido pelo volume dele. Ora, massa por unidade de volume é a densidade, portanto, o peso específico é a densidade vezes a aceleração da gravidade. Isso é uma definição. É muito importante um outro conceito, né, associado, a gente vai ver isso depois, né, a densidade, que é a densidade de corrente. J é uma grandeza igual a ρ vezes V. Mas a gente não falou ainda da velocidade, então talvez seja um pouco prematuro. Mas, de qualquer maneira, essa é uma grandeza muito importante, que, na realidade, é um produto, né, de duas grandezas físicas, a densidade e a velocidade do fluido, né? A gente não vai falar, então, muito disso. E, com isso, então, encerramos essa aula introdutória sobre densidade ou massa específica.